Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. É muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez para a gente poder conversar e informar de forma leve e responsável sobre o câncer em crianças e adolescentes. Aqui no GuidoCast, a gente procura trazer todos os ângulos possíveis em torno desse assunto. E dessa vez a gente traz o ângulo, o ponto de vista de um papel que é fundamental dentro da Casa Guido e dentro do acompanhamento dessas crianças, adolescentes e seus familiares, que é o papel do voluntariado. A gente traz aqui, então, duas pessoas que fazem parte do nosso time de super-heróis que fazem toda a diferença no dia a dia da Casa Guido e dos nossos assistidos, que são a Luciane Campos e a Simone Citadin, duas voluntárias muito ativas e que vão dividir com a gente um pouquinho desse universo do voluntariado e daquilo que fazem para contribuir ao longo de todo o ano com a Casa Guido. Desde já eu agradeço a presença de vocês e muito mais que isso, a dedicação de vocês com a Casa Guido e com todas essas crianças e adolescentes que já passaram pela casa ao longo desse tempo e que já foram, assistidas por vocês também por meio desse trabalho tão importante. Eu quero começar, então, pedindo para ti, Lu, e aí depois para a Simone, pode ser? Para contar um pouquinho para a gente como é que tu chegou na Casa Guido, se esse foi o teu primeiro trabalho voluntário, para a gente poder contextualizar um pouquinho para quem está nos ouvindo, como é que se começa, qual é o primeiro passo nesse cenário? Então, a minha vida toda, na verdade, eu sempre gostei muito do servir, né? E estive, né, à frente da Associação de Bairros, onde a gente mora, né, em Siderópolis. E depois aí eu acabei me afastando um pouquinho, mas através do meu esposo, que foi ter o primeiro contato com a Casa Guido, é que eu iniciei. Então, essa trajetória, que já são 10 anos, né? Já se somam 10 anos aí. E nesse meio tempo, né, assim, sempre acompanhando ali a casa, participei também já da diretoria. Aí acabei me afastando um pouquinho por questões de trabalho, mas aí há 1 ano e meio estou realmente bem ativa, né, conseguindo me doar ainda mais ali para casa, para todos os trabalhos que nos são, né, colocados para o nosso colo, assim, né, que cai no nosso colo e que a gente realmente tem que pegar e fazer acontecer. E não são poucos, né, Lu? E não são poucos, Não são poucos desafios. bastante desafios assim, mas que sempre quando a gente faz com amor, com dedicação, com carinho, a gente sempre consegue ter um êxito muito bom. E tu, como é que foi a tua chegada na Casa Guido e como é que tu te sentes assim ao longo desse tempo participando e se doando para a instituição e para as crianças? Bom, eu morei muito tempo fora, morei 25 anos na Alemanha, então eu nunca tive um tempo e nunca tive muito contato, né? Tive muita vontade de fazer sempre voluntariado, mas não tinha contato, não sabia como funcionava. E em 2016, meu pai faleceu com câncer e eu fiquei um pouco paranoica, achava que tudo que tinha, todo mundo ia morrer de câncer, era uma, tipo, teve câncer, vai morrer. Então eu gostaria de ter provar para mim mesmo que não era assim que funcionava. Então, quando eu me mudei para o Brasil em 2021, a primeira coisa que eu quis fazer foi ser voluntária numa instituição que cuidasse de pessoas com câncer. Então, eu optei pela Casa Guido, porque eu ouvia falar já, não tinha conhecimento nenhum. Então, acabei mandando e-mail, mensagens, me oferecendo como voluntária. Foi um pouco difícil, porque acho que eu estava passando por uma transição, então acabavam não, de repente, respondendo. Então, bati lá na Casa Guido mesmo, me apresentei para a Zuma e a Zuma perguntou para mim o que eu estava disposta a fazer. Eu disse, no caso, a casa tem que me dizer do que a casa está precisando. Então, eu fiz de tudo. Eu lavei a casa, ajudei a fazer limpeza, fui no hospital, então comecei assim. E isso já está se alongando por 3 anos, então a gente hoje participa da casa em tudo que for que precisa, a gente está dispostas a ajudar mesmo. E um lema meu é sempre assim, que eu não ajudo a casa, quem me ajuda é a casa que me ajuda, porque ali eu tirei medos, comecei a ver que o câncer não é uma doença que te dá acabou de viver, não é bem assim. E sem contar que a gente vai ali, a gente tem contato com aquelas crianças maravilhosas, com aquelas mães, né? Então, ser voluntária, na verdade, não é ajudar ninguém. E, primeiro de tudo, é ser ajudada. Então, a Casa Guido, para mim, foi isso. Ela me ajudou muito. Que bacana, né? Que bacana. A gente sente isso mesmo, né? Indo lá
e percebendo, bem como tu disse, né, Simone, que é uma casa de vida, De né? É uma vida, casa muito mais de vida. de vida, De desafios, né, de lutas diárias, mas de vida, né? Isso é realmente importante para a gente ressignificar tudo isso. E esse é um dos nossos objetivos também de falar sobre o câncer e sobre o tratamento para mostrar que existe luz, né, no fim desse túnel e que é possível exato. a gente tratar com um pouco mais de leveza, embora seja um assunto muito difícil. A gente gostaria que existisse? Não. A gente gostaria que, né, de precisar falar sobre isso? Não. Mas já que existe, a gente está aqui para desmistificar, trazer informação responsável, com leveza, para justamente tornar isso um pouco mais leve mesmo, né? E poder ajudar de alguma forma quem está passando por isso. E para quem está nos escutando, assim, entender um pouquinho, como é que funciona hoje o voluntariado na Casa Guido? Qual é o papel de vocês? O que vocês têm feito na prática para colaborar com a casa? Bom, hoje existem, eu, eu costumo dizer, 3 maneiras, né, de ser voluntário lá. Primeiramente, a nossa diretoria, que é toda voluntária. Existem os voluntários também indiretos, que são aquelas pessoas que contribuem, né, quando tem os pedágios, que então eles vão lá realmente no dia do pedágio e trabalham lá. E também tem aí a nossa parte de voluntariado, que é o voluntariado direto, que a gente então atua em todos os eventos, a gente está sempre colaborando, né? Eu digo colaborando quando a gente não está como responsável realmente, né, para a execução dos eventos. E principalmente, né, eu acho que o papel fundamental e principal do voluntário são as visitas aos hospitais, né? Isso, principalmente a Simone, junto com a Mary, né, a outra voluntária também, o ano passado fizeram esse trabalho assim magnífico, né? Que até ela pode também depois explicar até um pouquinho mais, mas todas as quartas-feiras à tarde elas dedicaram para estarem no hospital, tendo contato com as crianças e principalmente com as mães, né, Moni? A É. Moni até consegue até principalmente dar até alguns exemplos, né? Que muitas vezes de uma mãe poder tomar um banho com calma, com dignidade, porque muitas vezes acaba passando muito tempo ali dentro do hospital, junto com o seu filho, e acaba nem conseguindo ter um tempo para tomar banho, porque a gente sabe que, tipo, a criança precisa e acaba chamando a toda hora, né? A todo tempo ali, e muitas vezes as enfermeiras não conseguem dar esse suporte. Então, como foi aquela, de uma maneira organizada, todas as quartas-feiras, as mães também começam a se organizar e esperar por essa visita. Então, esse para mim, assim, realmente é o papel fundamental do voluntário dentro da Casa Guido hoje. É um trabalho que agora, né, depois de um período de férias, vai ser retomado. E a nossa intenção esse ano é fazer 2 vezes na semana e não mais apenas uma vez. Porque, pelo exemplo delas, assim, tipo, pela visão que elas tiveram, uma vez é pouco, eles esperam mais. E são detalhes que às vezes a gente conversa assim, né? Às vezes para uma mãe de um recém-nascido é mais ou menos nesse sentido, mas com uma criança hospitalizada e precisando dessa demanda, né, tem essa referência, né, de que como um banho bem tomado pode fazer a diferença, né? Um momento ali para respirar e saber que ele tá bem, que ele tá assistido. E Sim. teoricamente é uma coisa simples para quem está vivendo na rotina normal, né, no dia a dia, mas como isso é precioso. Que legal vocês poderem oferecer isso para elas, né, Simone? Isso foi muito, uma experiência muito boa, porque a gente tinha contato na casa, né? Quando as crianças, quando vão na casa, elas têm a doença, mas elas, né, estão brincando. Já no hospital, elas estão ali muito com, às vezes, com Debilitadas, dores, né? debilitadas, né? E as mães estão cansadas. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, eu e a Mary. Então, a gente dividiu bem, né? Eu tentava conversar com as mães e escutá-las, e a Mary brincar com as crianças. Então, por diversas vezes, a gente chegou lá e a mãe, tipo, por favor, segura ela um pouquinho para mim tomar um banho. Ou eu vi a mãe com a criança e querendo comer ao mesmo tempo. Então, a gente começou a se organizar e as mães esperavam por nós. Elas diziam assim, "Ai, ainda bem que tu chegou, que agora eu vou tomar um banho, que agora vocês não podem brincar com as crianças e a gente pode sentar e conversar." Ou elas iriam no centro comprar alguma coisa e deixavam as crianças com a gente. Então, foi uma experiência maravilhosa e a gente acabou tendo também, pegando a confiança
do pessoal do hospital. Porque no começo, assim, são duas pessoas, né, que chegam ali, eles não sabem se a gente fez tudo o protocolo certinho. Então, a gente eles começaram a ter confiança no nosso trabalho. E a gente falava baixo, que a gente respeitava, que quando elas tinham que entrar no quarto, a gente saía. Então, começou a ser um trabalho em grupo muito, muito envolvente. Então, e a gente começou a conhecer realmente os pacientes, não tem? Às vezes, a mãe só queria um parzinho de meia e em casa não tinha, elas não tinham para quem pedir. E a gente, né, na Casa Guida, a gente tem isso, tem os parzinhos de meia, tem as fraldas, tem tudo, mas a gente não pode chegar aos desejos de toda mãe, né? E com a visita no hospital, a gente acabou conhecendo muito, muito isso. E que são gestos pequenos, levar um quebra-cabeça, levar, de repente, um pedacinho de bolo que a mãe não quer. A comida do hospital, elas não reclamam de nada, elas acham tudo maravilhoso. Mas é diferente vir de fora, né? Então, que a gente comentou com a Lu, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que continuar. Não é um trabalho fácil, porque nem todo mundo está pronto. Tá? Tem essa delicadeza, ou sei lá, não sei nem explicar o que tu sente, porque quando tu chega no hospital, tu pensa que tu vai encontrar a criança lá muito doente, ou tu vai encontrar uma criança sofrendo, e de repente não é isso. Só que tu tem que estar pronto para isso também. Então, não é todo voluntário que gostaria de fazer isso. E está tudo certo, cada um do seu jeito. Mas, sim, com certeza, é um projeto que a gente tem que continuar, porque é um projeto que toca realmente o coração da criança, da mãe e do hospital. Até porque, muitas vezes, as assistentes sociais, né, que o Guido tem duas, só que nem sempre as mães têm coragem de se abrir. Exato. Sabe? Realmente. E elas conseguiram conquistar, né, essa confiança das mães e elas se abrem para esse simples pedido, um parzinho de meia, né? Muitas vezes, posso deixar então meu filho aqui? Olha a confiança, gente. É confiar o nosso bem mais precioso a uma pessoa que é desconhecida. De repente, nem alguém da família, né, consegue estar ali e a mãe consegue ter aquela confiança de deixar. Mas sabendo Exatamente. que é alguém que está ali da Casa Guido, Sim. né, que criou essa amizade, Sim. consegue ter essa abertura, né? Isso mesmo, elas com carinho, com amor, com sabedoria, elas conseguiram cativar isso. E isso, assim, ó, é algo incrível, porque aí a gente vê os reflexos, né? Quando daí a gente se encontra com eles ali dentro da casa ou em algum evento, elas já vêm, já chamam pelo nome, ou quando nós chamamos, né, as crianças ou os pais pelo nome, para eles, nossa, assim, ó, é muito legal, assim, é uma conexão incrível, assim, que é só realmente a gente vivendo para conseguir entender isso. Então, assim, ó, é algo maravilhoso. Então, assim, realmente é como a Moni diz, não é para todo mundo, de fato, estar lá. E tá tudo bem. Não é todo mundo que consegue, porque essa é uma das maiores perguntas que a gente ouve, né? Como é que vocês conseguem, né? Como que vocês conseguem? O que vocês fazem para conseguir isso? E nem nós sabemos. Eu acho que realmente é algo de Deus. Eu vim pensando nisso mesmo, assim, que eu imaginei que vocês escutem bastante isso, assim, né? Porque a gente, né, que eu faço parte da diretoria também e faço aqui o podcast, mas a gente não tem um contato direto, assim, e principalmente nesse momento de fragilidade, né, Simone? Que é algo delicado, assim, né? E aí vem sempre essa pergunta mesmo, como é que consegue? Mas sabe que essa pergunta que todo mundo faz, como é que tu consegue ter contato ou lidar com essas crianças doentes? Na verdade, quando tu começa a conhecer as crianças, a única coisa que tu não pensa é que elas são doentes. Elas são só crianças. Na hora elas estão brincando, elas têm birras, elas têm alegrias, elas querem as coisas como qualquer criança. Então, assim, ó, o primeiro passo, esquece a doença. Elas são só crianças. Porque elas não são a doença, Exatamente, né? elas são vida, elas são crianças. Então, assim, ó, elas não têm cabelo, mas elas são crianças. Falta uma perninha, um bracinho. Não olha isso, olha a criança. Quando tu começa a ver a criança como uma criança e não como uma criança que tem câncer, tá tudo certo.
Então, eu nunca entro na Casa Guido pensando que eu vou encontrar uma criança com câncer, sem cabelo, com um catéter. Isso é o que tu menos tem que procurar. Só tem que procurar a criança. E eles têm muita energia. Por quê? Quando eles estão com muita dor, eles ficam quietinhos. Mas quando eles estão bem, eu sempre digo que eles têm mais energia do que uma criança saudável. Que não tem, Que não tem o nada. câncer. Exatamente. Eu até brinco que eu fiz uma experiência que eu fiquei da brinquedoteca uma noite com eles. Aí as uma assim, mãe, tu consegue ficar sozinha? A outra voluntária não pôde vir com 7 crianças. Eu imagina, né? Elas vão ficar sentadinhas, lendo, brincando. Elas me deram um show que, assim, ó, quando era 9h30, eu comecei, esses pais não vão chegar nunca para pegar, porque eu estava morta de cansada, porque eles queriam pintar, queriam que eu pintasse, se jogavam no chão. Então, assim, ó, esquece, eles não são doença, eles são crianças. E quando tu começa a pensar assim, tu só vai encarar essa ajuda que tu dá a uma criança que só está precisando de um pouco de carinho. O resto, eles não são doentes por nada. São só crianças mesmo. E essa construção, ela é tijolinho por tijolinho, assim, Uhum. também, né, Simone? Não dá, assim, para de repente, alguém, por melhor que seja a intenção, achar que vai chegar uma vez lá no hospital e Não. vai fazer uma amizade para a vida toda, ou a criança vai se abrir de forma completa e vai, né? Porque eles são seres humanos, né? Eles estão num momento de fragilidade, muitas vezes até... Quando a gente está doente, às vezes a gente fica aborrecido, né? Fica, ai, não quero conversar muito, não quero, né, interagir tanto, mas essa construção de criar uma confiança, de criar uma amizade, de saber, pô, da última vez que ela veio foi tão legal, e aí criar esse desejo de ver vocês e essa espera é algo que é feito passo a passo e é precioso, assim, né? É como uma amizade mesmo, né? Exatamente. E o que eu digo assim, ó, não é do dia para noite. Não pensa que tu vai ser voluntário e amanhã tu vai chegar lá e todas vão te abraçar. As mães, não é assim. Tudo tem que ser no tempo deles. A mãe, no final, ela só não vê a hora de ter alguém para compartilhar a dor dela. Só que tu não pode chegar, ai, o que tá sentindo? Onde é o câncer dele? Não. Então, tu tem que ter muito carinho, paciência. Tem dia que a mãe vai chegar, às vezes nem vai te olhar porque ela teve um diagnóstico pior ainda do que ela já teve. Ela não dormiu bem, faltou muita coisa em casa. Então, assim, ó, nunca espere que a mãe ou a criança estejam todos os dias contentes em te ver. Não é assim. Só então, assim, ó, não pode ter julgamento, não pode ter... eu vou esperar muito aquilo que a pessoa vai me ver. Não é assim. Tudo no tempo deles, porque quem está precisando de ajuda são eles, não tem? Então, a gente não pode esperar nada. Nada mesmo. E uma semana é diferente da outra, né? Exatamente. Uma semana é diferente da outra, porque muitas vezes eles estão em tratamento e às vezes o tratamento eles respondem às vezes de maneira diferente. E isso faz com que o humor deles também exatamente. mude, né? Então, essa que é a questão. Tem que ter esse entendimento de que hoje eu vou poder chegar lá no hospital e de repente vai ser maravilhoso, né? Que tipo, todos vão interagir, todos vão estar brincando, todos vão estar respondendo. E às vezes não. Não, às vezes tu passa lá nos quartos e tu não consegue arrancar uma palavra da mãe. Tu só passa e tu tenta puxar uma conversa, elas não querem, e tu tem que ficar bem neutra, perguntar se precisa de alguma coisa. E, assim, ó, um trabalho bem importante que a gente fez também foi levar informação. Por quê? É como a Lu disse, a casa tem as assistentes sociais, mas elas não conseguem chegar. Não tem? E tem muitas crianças que são diagnosticadas e já são internadas. E elas não conseguem passar tudo aquilo que a Casa Guido pode ser feito. Até porque vive num momento ali de muita turbulência, é muita informação, né? é muita informação. Então, médico dizendo diagnóstico, dizendo isso, faz aquilo, tratamento, e mais ainda a Casa Guido, que dá toda a assistência, passar tudo aquilo que a Casa Guido pode ajudar. Às vezes até entender esse até universo, entender né? o universo, porque daí ele vai lá dizer, a gente pode te oferecer isso, aquilo, eles nem sabem. E às vezes não consegue absorver, às vezes, é muita E o informação. fato de oferecer e ter algo, não é que as pessoas são acostumadas, né? Elas não são acostumadas a ter algo. Porque eu notei que às vezes eu dizia assim, vocês podem ir lá na casa pegar fralda. De graça? Sim, de graça, é só escolher. Mas quantas que eu quiser, porque as fraldas, quando estão internado, podem pegar a quantidade que quiserem. Mas pode ir lá só pegar, sim, pode ir lá pegar. Ou se vocês não puderem, liga que alguém traz.
Mas como? Mas não vai vir uma conta depois? Não, não vai vir conta nenhuma. É de graça. Lencinho umedecido, pomadinho, o que vocês precisarem tem na casa. É por isso que muitas vezes as visitas das assistentes sociais ao hospital, as mães não se abrem tanto por medo de que uma hora pode chegar uma conta para elas pagarem, Exatamente. né? Porque as pessoas realmente não estão acostumadas, É. né? Ao doar, né? É. Ao... Tem uma outra, a outra pomada é aquela também para quando fica muita afta, né? Isso. Na Mucosite, boca, a né, que mucosite, exatamente. E também já teve quantos casos que vocês disseram, não, vocês podem ir lá na Na casa, né? Que lá tem. Tá, mas como assim? É uma pomada cara? Ela tem um custo, né? Não tem lá disponível. Tem Então, disponível. é onde que, tipo, essas visitas não são apenas visitas para realmente ir lá brincar com a criança. Não. Além disso, além de levar esse momento de fôlego, né? Tanto para a criança, mas muito mais para o acompanhante, que normalmente é a mãe, Eu né? acho que essa é a palavra, né, Lu? É um fôlego mesmo, fôlego, né? É um um fôlego fôlego. para continuar até a próxima semana e poder desabafar de novo. Embora também tenha serviço de psicologia e tudo mais, eu acho Sim. que é justamente isso, é um olhar diferente, né? Um olhar de quase que de amigo mesmo, assim, de chegar ali sem grandes intenções, Sim. né? Sem grandes protocolos, mas de forma humanizada, oferecer um olhar de confiança, né? Um acalento mesmo, de Sim. alguma forma, né? É porque, digamos assim, ó, tipo, o voluntário, ele tem um peso muito grande, né? Mas ele é diferente de um profissional, como uma assistente social, como um psicólogo. Então, o olhar do voluntário, ele é visto também diferente pelas pessoas que recebem esse carinho. Será que as pessoas pensam assim, de repente, né, se a Vânia, enfim, elas estão lá conversando, será que eles estão analisando, né? Será que eu estou Isto. numa consulta? Embora seja também de muito carinho, né? De Sim. muito acolhimento e de um olhar profissional também para aquela escuta qualificada, é claro, né? Não, uma coisa não tira o mérito da outra, é claro. Mas eu digo dessa aproximação, vocês veem isso também, assim, que é um olhar como se fosse de ser humano para ser humano, assim. Exato. A gente brinca bastante que a gente diz, né, que de repente vai lá duas assistentes sociais ou uma psicóloga fazer uma entrevista, fazer uma conversa com a mãe e a mãe não consegue dizer tudo aquilo que ela está sentindo. E de repente, porque às vezes eu ia lá no hospital e eu chegava e dizia, olha, elas estão precisando, mas como se a gente esteve lá, ela não falou nada. Mas é porque, como tu falou, como é uma conversa informal, ela se sente mais à vontade em conversar com a gente. De repente, a gente vai lá, elas veem a gente como amigas, né? Como amigas. Exatamente. Elas veem a gente, a Simone, a Mary, a Lu, as outras voluntárias vêm aqui, então elas estão aqui, elas são da Guido, mas elas não estão aqui me escrevendo o que eu preciso, não, elas só querem conversar. E na conversa elas acabam deixando muito, bem saliente as vontades dela, coisas que elas não deixam de repente com uma profissional. Uhum. E esse momento, assim, de estar lá, que exige esse preparo, tu achas que estar na casa um tempo antes, assim, e perceber um pouquinho qual era a dinâmica, para depois ir fazer esse trabalho no hospital, ajudou para que tu entendesse um pouquinho o que esperar e de que forma se preparar para poder lidar com isso? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu falo por mim que eu tenho muito medo de tudo, né? De tudo sentido de doença, não tem? Eu nunca me imaginei dentro de um hospital fazendo visita para crianças com câncer, porque eu já imaginava catéter e tudo, a quimioterapia, Jesus, então eu já ficava muito assustada com tudo. Com a ida na casa, eu comecei a ver que elas vinham ali com catéter, elas vinham ali sem cabelo, tudo, sem as perninhas, sem o bracinho. Então, eu comecei a ver isso normalizando muito. Então, a preparação, sim. Porque se tu hoje entra na casa e já quer ir fazer as visitas, é mais difícil. É mais difícil porque tu pode encontrar muita coisa. Tu pode encontrar elas tirando sangue, elas chorando porque tem injeção, elas tendo que usar a sonda para alimentação. Já a ida na casa, durante algum tempo, faz toda a diferença. Porque devagarinho tu vai começando a entender o que está te esperando. Né? Então, a ida no hospital, sim, ela precisa de um pouco mais de preparação.
Eu imagino, porque é bem como tu mesma disse, né? A gente se imaginar e imaginar, pô, como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que vai ser a minha reação? E fazer isso aos pouquinhos, entendendo e conhecendo a realidade, já colabora para que não seja uma grande surpresa ao chegar lá e aos pouquinhos também vá tendo esses rostinhos conhecidos e isso vá fazendo a aproximação, né? Com Exatamente. certeza, porque com tudo isso, tu vai preparando mais o teu emocional, né? Então, tu vai ficando preparada para o que te espera lá também. Porque uma coisa que a gente sempre comenta, assim, nas nossas reuniões, é que o que eles não esperam e o que eles não querem ver é alguém que chegue lá e comece a chorar, Não, é. né? Não. Nem o paciente e muito menos a mãe. Eles já estão fragilizados pelo momento que eles estão passando. Então, nós temos que realmente levar a alegria, né? Nós temos que levar o carinho, o amor, o cuidado, né? E a empatia, porque é isso que a gente precisa ter, empatia e entender o momento que eles estão passando ali, né? E que é só um momento. Porque, digamos assim, não é porque eles estão passando esse momento que daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, eles não vão ter alta. Uhum. Então, isso é que a gente precisa levar, né? Isso é que realmente todo voluntário tem que entender. Então, é todo mundo que pode ser voluntário? Não. Talvez nem todo mundo vai poder ser voluntário. Ou até melhor, de repente, pode sim ser voluntário. Talvez não para Para a isso. instituição, né, de pessoas, eu não digo nem somente as crianças, mas talvez as instituições que trabalhem com adultos também com câncer. Mas existem inúmeras outras instituições. Então é isso que precisa se entender. E que hoje a gente também vem filtrando quem vai entrando no nosso grupo. Porque a gente também começou a entender isso, a gente começou a perceber que algumas pessoas entravam, vinham em uma ou duas reuniões, mas que depois sumiam. E que a gente começou a ir atrás para saber o que, que era, e que eles começaram a dizer assim: ó, eu não estou preparada. Então, hoje, para entrar no grupo, né, no nosso grupo de voluntários, hoje nós somos em 8 pessoas, somos 7 mulheres e tem um homem, tá? Um homem que ele é anônimo, que na verdade o voluntariado dele é cuidar do jardim da casa. Então, ele está indo lá todas as sextas-feiras à tarde, tira todos os matinhos e está dando ainda mais vida para casa, né? E nós, como mulheres, então, aí a gente faz esse outro papel. E aí o que que acontece, né? Hoje a gente faz uma reunião, a pessoa se coloca à disposição para ser voluntária, mas hoje tem que passar por um filtro, Por um né? filtro, Uma isto. reunião com as voluntárias e com a coordenadora, né? Com a Zuma, para realmente a gente ver e entender se a pessoa de fato está apta para entrar no grupo de voluntários da Casa Guido. Tá, então vamos lá, para a gente conseguir deixar claro assim, hoje eu quero ser voluntário da Casa Guido, como é que eu faço? Eu já preciso ir dizendo o que eu posso dar de serviço, o que eu posso oferecer do meu serviço, da minha qualificação, ou como foi o caso da Simone, né? Eu preciso que vocês me falem o que vocês precisam. E diante da disponibilidade de cada um, como é que funciona? Assim, eu preciso estar disponível sempre, em todas as ocasiões, ou eu tenho um dia da semana livre, como é que eu posso ajudar? Para que a gente consiga deixar claro realmente, né? Isto. Porque às vezes não fica tão evidente de que forma que as pessoas, dentro das suas realidades, podem ajudar de alguma forma, né? Às vezes pode parecer pouco, mas para casa vai ser Vai muito. ser Então, muito. para a gente poder contextualizar realmente e demonstrar para quem tem o desejo de ajudar, de que forma que é possível fazer isso. Sim, a primeira coisa é assim, realmente a disponibilidade de dia e período que está disponível para estar ajudando. E outra coisa é realmente ver se a pessoa tem essa aptidão, né? Mas o principal seria isso. E aí entra em contato com a casa, que aí a gente vai agendar uma reunião, onde daí a gente vai começar a fazer esse filtro. Na verdade, a gente sempre fala, não precisa, eu tenho só 2 horas da semana, tá tudo certo.
Porque todas nós temos os nossos compromissos, casa, Claro. então a gente não pretende que um voluntário esteja 24 horas disponível toda semana. Não é sobre isso. É mais sobre assim, eu tô para a gente se organizar, justamente com as visitas no hospital e com as visitas outras que a gente tem outros projetos, a gente precisa de ter assim, toda terça-feira eu tenho uma horinha. O Perfeito. que a gente não conseguiu, que a gente notou que a gente não conseguiu é que assim, tem muitas pessoas que procuram a Casa Guida e digam, eu quero ser voluntária, quando é que tu pode? Eu nunca tenho tempo. Então, por mais boa vontade que tenha, a gente Isso. precisa ter aquele tempo. E a gente precisa saber, é como a mesma coisa. Eu vou para a academia desse horário, eu vou no mercado nesse horário. Então, eu quero ser voluntária da Casa Guido. Eu posso a cada 15 dias, 2 horas na semana. Tá tudo certo, só que a gente precisa do compromisso. Porque a gente, a partir do momento que a gente faz esses projetos de visitas, de ir na casa ajudar, a gente precisa ter organização. Porque existem os funcionários, existem os pacientes que vão, e não pode ter o voluntário que chega na hora que quer e sai na hora que quer. Então, porque senão vira tudo uma bagunça. Então, a nossa preocupação é sempre, quero ser voluntária, eu não sei fazer nada no sentido, não sou psicóloga, não sou... Não precisa ter formação nenhuma. Basta ter vontade. Mas uma vontade organizada. Eu quero dar 3 horas por semana para casa na sexta-feira. Então, a gente te organiza para isso. Então, muita coisa, a gente... eu quero ajudar, mas eu não estou sem tempo. Então, não é o momento ainda de tu ajudar. Porque a gente precisa deste tempo. Certo, Físico. porque realmente, por mais que a intenção seja Exato. maravilhosa, né? Que o desejo no coração da pessoa seja oferecer algo, né? Oferecer Isto. o seu tempo. Mas se naquele momento a realidade, a rotina dela não permite condiz, isso. porque às vezes a gente sente também, assim, nisso em qualquer trabalho voluntário ou doações, que muitas vezes o trabalho voluntário, como ele é voluntário, né? Como ele não é um trabalho remunerado, com um contrato, com regras assim tão estabelecidas, muitas vezes ele é visto como um trabalho sem esse compromisso, né? Que eu não sou obrigado. Então, isso dificulta também para quando uma instituição como a Casa Guido, um grupo como vocês, precisam do compromisso, precisam contar com aquela pessoa para que as coisas aconteçam. Então, não é, de repente, a gente está fazendo uma escolha, a gente está, né, dizendo que não quer. É muito pelo contrário, é de tanto que precisa ter esse compromisso para que não deixe ninguém na mão, né, meninas? Eu acredito que seja mais ou menos nesse Exatamente. sentido, né? Com certeza, porque também diante da disponibilidade, né, de cada um, a gente também organiza as reuniões, né, para a questão dos eventos. Por exemplo, nós estamos agora diante de um evento, de um jantar. E aí, o que nós ficamos como responsáveis do bingo? Conseguir os brindes e também na organização e execução lá no dia, né? E aí é por isso que a gente precisa realmente que a pessoa, né, quem é voluntário, realmente esteja junto, Esteja comprometido. esteja comprometido. E aí, claro, diante das demandas da vida de cada um, Isso, a gente vai se adequando, né? vai se Claro, adequando, claro, né? Mas exatamente. é diferente, né? Um compromisso. Tu sente que a pessoa está compromissada naquilo e que quando ela diz que não pode é porque realmente naquele dia ela não consegue, ela tem esse compromisso. Mas que diante do cenário geral, ela esteja disposta a estar conosco sempre que possível, né? Até para que seja possível, por exemplo, executar esse tipo de evento e as demais atividades que vocês fazem, que eu queria Sim. também aproveitar e pedir para vocês detalharem um pouquinho mais como é que funciona a organização dessas outras questões. Já contar um pouquinho para as pessoas o que mais, além das visitas, além desse apoio logístico ali para os eventos, como é que funciona esse trabalho de vocês? Então, nós ajudamos, né? Nós voluntários somos um braço ali pro Guido, porque quando os colaboradores já estão envolvidos, né, com todas as demandas deles, nós entramos e vamos auxiliando. Então, nós vamos auxiliando desde a parte de material escolar, né, todos os eventos como Dia das Campanhas. Mães, Dia dos Pais, todas as campanhas, isso é Dia das Crianças, festa de final de ano também. Então, a gente vai ajudando em toda a organização e também na execução, né? Na execução disso. Ajudamos, então, também, como já foi falado ali, das visitas no hospital.
E agora a gente também vai iniciar um trabalho também de campo com as visitas junto com a assistente social nas residências dos pacientes. Ah, E também a gente, muitas vezes, quando a Zuma, né, que é a coordenadora, ela acontece de um funcionário estar de férias Isso. e ela precisa, vocês podem dar uma mão na cozinha, a menina da limpeza não vem, não pegou férias, vocês conseguem se organizar para isso também a gente se organiza. Ou também existem as reuniões, né, dos pais, Isso. que acontece Mensal, né? 2 vezes, uma por vez por mês, uma no período da manhã, outra da tarde, e geralmente precisam das voluntárias para ficarem com as crianças, porque a maioria dos pais vai à reunião, não tem com quem deixar a criança. Então, e também não pode deixar com qualquer pessoa, né? Uma criança que tem essa demanda. E que Então, muitas vezes não leva só o paciente. não leva só o paciente, leva leva os os irmãos irmãozinhos todinhos. também. Né? Então, a Zuma já coloca no grupo, gente, semana que vem vamos ter a reunião. Alguma voluntária pode ficar na brinquedoteca? Então, a gente sempre procura ficar em 2, porque, como eu disse, não dá para ficar em uma só, porque eles vêm acompanhados, eles vêm com um pacote, né? Porque se tem 3 irmãozinhos, vem todos 3, e a gente nunca diz não, né? Porque é a família. Então, para isso também. E isso acontece muitas vezes. Ou, vai ter uma visita aqui de um grupo, então vocês podem vir aqui para acompanhar o grupo, porque o grupo quer conhecer a casa. Então, assim, a gente tem as datas, né? Os dias que a gente tem fixo, mas a gente tem que estar sempre pronta, que pode acontecer eventualidades, né? Pode acontecer alguma coisa e a Zuma... Só que é sempre com organização. A gente tenta sempre ser muito organizada, porque todas nós temos uma vida, Isso né? mesmo. Temos casa, temos tudo. Então, não é só chegar e dizer, então tu vai me chamar e não vai me avisar com antecedência. Não, existem as exceções, mas a gente tenta sempre ser tudo muito organizado para o voluntariado não pesar para ninguém. Porque o voluntariado ele não pode pesar. Quando tu sai de casa para fazer o voluntariado, tem que sair com a alma disposta a ajudar. E Isso nunca mesmo. ser um peso. Porque o voluntariado, financeiramente, ele não vai te trazer nada. Ele vai te trazer alegria, satisfação. Eu sempre digo, a gente não faz nem 1% do que a gente deveria fazer. Mas já te traz um pouco dessa leveza. Então, o sentimento de dever cumprido. Exatamente. Assim, né? Porque eu sempre penso assim, comprar uma cesta básica, fazer um Pix, É fácil. é fácil no sentido se tu tem um pouco de condição. Agora, a coisa mais preciosa que a gente tem hoje na nossa vida é o tempo. É o tempo. Então, tu tirar essa 1 hora, meia hora, para ajudar o próximo, então eu acho que é muito, muito satisfatório. Nossa, e é muito precioso, É né? muito precioso. A gente... Eu sempre digo, eu saio da Casa Guido com a alma lavada, de assim, eu cumpri o meu papel de ser humano, eu cumpri o meu papel, o mínimo que me foi dado, o meu compromisso, eu fiz essa semana. Então, é muito gratificante mesmo. É um sentimento, assim, bem como tu disse, né, Simone? Que bom que se a gente pudesse fazer mais, mas dentro desse cenário. Desse cenário. E se engana quem pensa, né, que é tristeza, né? Que é Não. tristeza, como a gente vem comentando, né? É bom conversar sobre isso, é bom a gente trazer esse bate-papo justamente para desmistificar isso, que tu não vai sair de lá triste, muito pelo Não. contrário. Tu vai sair de lá levando aquele sentimento de que bom que eu pude fazer isso por essa pessoa essa semana. E o Exatamente. trabalho voluntário, ia comentar com vocês também que ele é o cerne, assim, da Casa Guido, né? Porque a Casa Guido começou tendo só voluntários. Com o crescimento da casa, com o desenvolvimento, a chegada de mais pacientes assistidos, a casa foi tomando uma proporção maior e foi pouco a pouco tendo colaboradores contratados. Mas a base dela sempre foi de pessoas que viam o problema, que viam a situação, a necessidade de ter alguém para ajudar e foram se doando até o momento que daí precisaram se dedicar integralmente e aí, aos poucos, foram tendo profissionais contratados. E hoje nós temos profissionais, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, advogada, tudo isso é uma coisa assim que lá atrás era impensável, era tudo voluntário. Então, onde a Casa Guido chegou e onde tudo que nós conseguimos entregar para as crianças e para as famílias até aqui foi graças ao trabalho voluntário de muita gente que passou por esse caminho até aqui e se doou um pouquinho, né? Por isso que que faz parte da Casa Guido, assim, esse trabalho e basicamente tudo se deve ao desejo do trabalho voluntário
esse retorno, né, de que esse trabalho dá. E eu queria comentar com vocês, assim, também que toda essa organização que vocês trouxeram demonstra também como a Casa Guido se qualificou, né? Porque é, até organizar o trabalho voluntário e aquilo que é possível as pessoas virem ajudar é importante e demonstra esse compromisso, essa organização, esse profissionalismo, porque, como eu vinha dizendo ali, muitas vezes o trabalho voluntário ele é visto como uma coisa pontual, se der eu vou, se não der eu não vou, e isso não funciona dentro de uma organização que trabalha com antecedência, né, que quer entregar um melhor. E até a qualificação do trabalho voluntário e a organização, não de forma a dificultar que as pessoas venham ajudar, mas de forma a organizar para que a entrega seja a melhor possível. Isso demonstra também uma qualificação ainda maior da instituição, né? E uma entrega mais perene, assim, mais Mas equilibrada. responsável também, né? Isso. Isso, porque o voluntariado, como tu diz, ele sempre, de repente, ele foi visto como "Ah, é a hora que eu posso. Claro, tem que ser respeitada a hora que tu pode, só que não é a hora só, a gente não pode contar só com a disponibilidade que a pessoa acha que pode. Então, amanhã eu vou de manhã, semana que vem eu não vou, fico 3 meses sem ir. Não. Infelizmente, não pode ser desse jeito. Isso. E se um voluntário disser que ele só pode a cada 3 meses, está tudo certo. Só que a gente precisa saber qual é a disponibilidade dele, porque a gente não pode, tipo, apresentar uma voluntária para uma criança, para uma família, e ela não aparecer mais. Porque eles esperam pela gente. A gente não pode fazer uma visita no hospital a cada 2 meses, porque não é certo. Porque se a gente se compromete toda É até semana. uma responsabilidade emocional, né, com as Exatamente. Então, assim, ó, crianças. não é ir lá brincar, não é ir lá conversar com a mãe, é o respeito de que as pessoas esperam por ti. Porque, assim, ó, a gente não espera nada deles, mas eles esperam muito da gente, porque o diagnóstico deles já é muito cruel. Então, nós, como voluntários, não podemos decepcioná-los ainda em abandoná-los, não tem? Então, a gente tem esse compromisso, a gente tem que honrar. Então, até a gente fala, né? A gente vai ter os 2 dias da semana que a gente vai no hospital. Se acontecer qualquer coisa, a gente se avisa, a gente dá um jeito, mas a visita tem que ser Tem que feita. acontecer. É sagrado. Tem que acontecer, porque a criança e a mãe vão estar nos esperando. Então, elas já foram tiradas tudo delas, né? A saúde, a paz, a tranquilidade, vamos tirar A isso também. rotina. Uhum. Então, isso a gente não pode se permitir. Então, assim, ó, por isso que a gente quer um voluntariado comprometido mesmo. E assim, o que fazer tem, né? Quem Muito, tiver interesse, quem tiver disponibilidade e estar aberto para, né, indicar, eu posso uma vez por semana, 1 hora, a cada 2 semanas, 2 horas, Isto. e estando disposto a oferecer esse tempo já determinado, tem o que fazer e tem formas de ajudar, independente da qualificação, eu digo, da formação, profissão, não né? importa. Sim, para estar, no caso, para ser voluntário ali, tem que estar aberto, né? Como já a Moni falou, às vezes para ajudar na cozinha, às vezes para ajudar a cuidar, organizar a brinquedoteca, às vezes para cuidar das crianças na brinquedoteca. É difícil ser voluntário quando a pessoa já chega e diz assim, olha, eu tenho a disponibilidade tal dia, tal horário, mas eu só quero fazer determinado serviço, né? Ali, para as funções já qualificadas, a casa já tem os profissionais, já tem os seus colaboradores que fazem, e fazem muito bem feito. Então, nós precisamos realmente de pessoas que elas venham para abraçar e não venham se preocupar, porque de repente eu vou estragar a minha escova, porque de repente eu vou lascar a minha unha, porque por muitas vezes já foi realmente ido lá, carregado coisas, já foi feito muitas limpezas pesadas, de trabalhar com jatinho, né? Então, é isso que a gente espera realmente. Esse é um perfil que a gente espera do voluntário do Guido. Aquele que esteja ali pronto para o que precisar, né? E serviço não falta. Serviço não falta, serviço não falta. Porque, digamos assim, mesmo que esteja só ali na casa, que esteja na parte dos eventos, ok.
Mas é uma coisa que eu sempre digo assim, ó, que eu falei, né, já, e a Moni também falou. Hoje, eu acho que o papel principal do voluntário são essas visitas ao hospital. E essas visitas, elas são realmente como uma corrente. Cada vez que a gente vai, a gente fecha um elo. E esse elo não pode ser quebrado. Então, a gente precisa realmente desse comprometimento. Estamos escaladas para a próxima visita, ir eu e a Moni. Aconteceu alguma coisa comigo, enfim, surgiu algum outro compromisso que eu não vou poder ir, eu tenho que ter o compromisso de primeiro já avisar ela e também já colocar ali no grupo e dizer, gente, não vou conseguir ir. Alguém consegue me substituir? Porque também é ruim uma pessoa sozinha, né? É sempre importante irem em duas nessas visitas. Então, esse realmente é o nosso papel, assim, né? Estar realmente aberto e não ficar fazendo cara feia ou torcer o nariz para as coisas que forem surgindo. Porque todos os papéis são essenciais, né? Todos. Meu Deus, Exatamente. para boa convivência, para boa permanência e passagem dos pacientes ali, é necessário que a comida esteja feitinha, que o ambiente esteja limpo, Limpo. organizado. Isso é Sim. uma das premissas de que principais da Casa Guida, e quem passa por ali percebe que é tudo E não sempre pode organizado. e não pode ser, porque diante, digamos assim, do que se vive lá, que é o câncer, né? A doença exige toda a questão de higiene e organização. Exato. Então, isso realmente a gente não pode abrir mão. E muitas vezes, como foi falado, às vezes diante de algum colaborador que esteja de férias, o braço que aparece ali É o é sempre o voluntário. voluntário. Então, a gente não está na casa todos os dias da semana, né? Tem semanas que a gente nem aparece, né? Mas tem semanas que a gente está lá quase que a semana toda. Então, esse é assim que a gente funciona. Mas aí, digamos, pode ser que talvez esteja até pessoas que digam assim, ah, mas vai estar lá a semana toda, mas eu não tenho a disponibilidade. Tá tudo certo. Às vezes, só um ou dois voluntários já é suficiente para estar lá naquele período. Às vezes, vai precisar ir 3, 4 dias, a gente também vai se revezando. E aonde que isso vai tornando a nossa trajetória ali leve. Em tornando possível que se faça isso de forma perene, né? De forma organizada e que não se torne um peso, Um né? peso para ninguém. A gente, é Exatamente. como as visitas nos hospitais, né? A gente ainda nem retomou, porque justamente a gente precisa se organizar. Porque a gente, semana passada, a gente comentou, quando começar, não pode parar. Então, não adianta eu e a Lu começarmos, se as outras, que a gente tem a América, a nossa voluntária que está sempre presente, está na praia ainda, ela está fazendo as coisas dela, a outra voluntária não pode vir. Então, assim, então, não adianta a gente começar sem organização. Uma vez que começou, tem que ser cumprido, né? Porque, como a Lu falou, esse é um projeto que a gente provou ano passado e eu acabava vindo embora com um caderno lotado de demandas que elas tinham. E aí eu apresentava para a Mayra, para assistente social, e a Mayra dizia, nossa, mas eu tive lá, elas não pediram nada, elas não tinham nada. Mas justamente, elas começaram, aí no final a Mayra já me dizia, já que elas não falam para mim, eu vou pedir para ti perguntar. E elas realmente se abriam. Então, esse trabalho a gente vai fazer. Com certeza. Só que ainda não deu para começar, porque a gente ainda não tem o pessoal suficiente para fazer. Então, não adianta começar e não terminar. Porque isso, como dizer, abrir um elo, É um elo, ele tem que ser cumprido. Exatamente. Ô, meninas, e diante desse trabalho tão importante, né, e desafiador, assim, o que vocês avaliam que seja o principal desafio mesmo, aquilo que realmente, assim, é o maior obstáculo, digamos assim, para enfrentar diante do trabalho voluntário? É a disponibilidade de tempo, é a questão emocional, é o lidar com outras pessoas, lidar com esse sentimento de querer ajudar um pouco mais e às vezes não conseguir. Para mim, né, a experiência do Guido, ela é, como eu falei, né, ela é muito satisfatória. A parte pior de ser voluntária e de estar na Casa Guido é o luto. É a única parte, eu já participei, fui convidada pela sua assistente social, com a Zuma de ter o luto.
luto de algumas crianças, né? E se eu poderia ir, eu fui, né? E digo que é a única parte que não é legal. É uma parte que que tu não sabe o que falar, tu não sabe como te comportar realmente. Se existisse um curso de fazer como se comportar diante do luto de uma criança, com certeza eu gostaria de fazer, porque tu não sabe. Tudo que tu for falar, com certeza não é o correto. Então, essa é a parte que mais eu acho difícil, porque tu acaba, por mais que tu diga, eu não vou me apegar, eu não vou me apegar, tu te apega. Tu te apega à família, tu te apega à criança. E quando ela tá ali, fazendo tratamento, a única coisa que tu não pensa é no luto. Tu acha que tudo vai dar certo, mas a gente sabe que nem sempre tudo dá certo, né? E então, esta hora é que tu gostaria de não ser o voluntário, tu gostaria de não estar ali, de não ter conhecido a criança. Porque é uma dor muito horrível. É uma dor que tu, mesmo tu sendo só um voluntário, tu é mãe, tu acaba sendo, te envolvendo com a família. Então, é um momento que eu digo assim, ó, é um pior momento de estar ali. É um momento que nada te prepara para aquilo ali. E não por acaso é algo assim que é o que é É inevitável, inevitável assim, e né? que acabam não sendo falado. É claro que tu não vai falar nunca num luto, né? Numa instituição que trata com crianças com câncer. Só que ele existe. Ele Ele existe, existe e naquela hora, naquele momento, não pode ser abandonar a mãe, abandonar a criança. Aí que tem que estar ali, não tem? E eu fui convidada pela Mayra para participar, para ir num luto, onde eu não fui como voluntária, eu fui como estagiária do serviço social que eu também faço na Casa Guido. E foi pior ainda, porque como voluntária, que eu fui em outros, eu abracei a mãe, eu chorei, eu era Simone voluntária. Com a profissional, sendo só uma estagiária, mas quando profissional, eu não pude fazer isso. Eu tive que estar ali com a Mayra, eu tive que, na hora da, ó, acontece assim, a Casa Guido vai ajudar no pagamento das coisas, que tu tem que falar coisas que não são apropriadas, mas tem que ser ditas naquele momento. Tu tem que engolir a Tu tua tem que engolir a emoção tua e ser emoção. profissional. Então, assim, ó, eu tive a voluntária no luto e tive como assistente social. Então, foi duas experiências muito diferentes. Né? Como voluntária, como eu falei, foi mais leve, né? Mas foi muito dolorida. Foi muito dolorida, porque tu não sabe o que falar. E as pessoas, a mãe, a família, acabam te conhecendo. E quando tu chega, eles te abraçam. E tu fala o quê? Tava na hora? Como estava na hora com uma criança de 8 anos? Isso iria acontecer? Como tu vai falar isso? Então, não tem palavras. Então, isso seria... Eu sempre digo, deveria ter uma preparação. Mas não existe essa preparação, porque ninguém está preparado. Então, o luto é a única coisa realmente que chega, né? E tu não sabe como te comportar. Isso, para mim, é a parte pior que tem. O nosso próprio slogan, né? Ele fala coragem para se envolver. Então, é isso que acaba acontecendo. A gente se envolve com as crianças, se envolve com os pais. E aí, realmente, nesse momento, o que falar, o que fazer? Porque quando a gente perde um pai, perde uma mãe, a gente fica órfão. Agora, quando perde um filho, não existe nome. E aí? Se já não existe nome, se já não foi criado esse nome, que palavras falar para esse pai, para essa mãe? Não existe. Então, realmente, eu também concordo que isso é o mais difícil. Porque por muitas vezes também, em algumas perdas, nós comentamos assim, ó, a gente acaba pecando porque a gente diz assim, Deus, por quê? Por que levar mais uma vida? Se a gente está aqui no Guido, a gente não está aqui para trabalhar pela morte, pelo luto. A gente está aqui trabalhando pela vida, para salvar vidas. E mesmo assim, a gente vê que passa por entre os dedos e a gente perde. Então, assim, ó, isso é difícil. Isso é difícil. Então, E aí é diante dessa situação que não tem o que mais se fazer, né? Exato. Até onde poderia ser feito algo, o voluntário tá ali para contribuir, ali. mas nesse momento, eu acho que isso em qualquer situação da nossa vida, né? Seja com um familiar, com um amigo, quer oferecer um abraço, mas palavras que confortem não existe, Não né? A existem. presença
a presença, a preocupação de estar ali, de estar junto, é o que é possível. O resto não tem curso Não tem realmente curso, não que tem. ajude, né? Que Sim. prepare ou que te deixe confortável com uma situação dessa, ainda mais envolvendo uma Uma criança. criança. Mas interessante tu falar sobre isso, Simone, porque é o que a gente comenta assim também, né? Que muitas vezes falar desse momento, falar do luto, é delicado, é triste, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, só que, e graças a Deus não é para todo mundo, mas em determinados momentos ele existe. Existe. E a possibilidade de ele existir também precisa ser levantada, né? E aí, diante disso, muitas vezes a gente foge tanto, que quando chega próximo de um momento como esse, daí mesmo que o assunto fica velado, assim, né? Fica difícil, Fica pesado, né? porque daí quanto menos a gente fala, menos natural vai ser esse assunto e menos a gente vai conseguir entender e falar com leveza, assim, né? Sobre vida e morte e tudo que envolve todo esse cenário, porque faz tudo parte, né, de um início, de uma criação, de um fim. E a gente vem falando também sobre o entendimento, né? É difícil chegar nesse entendimento, mesmo com fé, mesmo, né, acreditando num ser superior, de como esse momento chega e como lidar com isso, né? Acho que como humanos a gente tem um limite de entendimento, eu acredito, né, como pessoa, que a gente até tem um limite para conseguir entender realmente, né? Conseguir lidar com tudo isso. E a gente também tenta se colocar, a gente só tenta Só tem. se colocar no lugar desse pai e dessa mãe. Mas se pra gente que tenta se colocar já é doído, né? Então, Que não consegue nem chegar perto, né? exatamente, sabe? É um 0,1, 0,1, 0,1%, né? Então é algo que realmente a gente não tem palavras, não consegue realmente lidar exatamente com esses momentos, assim, né? Uma frase que eu aprendi depois que eu entrei na Guido é: eu nunca posso dizer para uma mãe, eu entendo o que tu está passando. Essa frase eu só aprendi depois que eu entrei na Guido. Por quê? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, eu posso imaginar o que tá se sentindo. Ah, eu bati o meu carro. Ah, qualquer coisa tu pode até imaginar. Mas eu não posso dizer para uma mãe que perdeu um filho ou que foi diagnosticado com câncer, eu imagino o que tá sentindo. Tu não imagina. Tu não pode nem imaginar. Então, essa foi uma frase que eu aprendi, que eu tenho deixado o portão de fora da Guido. Esta frase eu não posso dizer para uma mãe. Uma A mãe que gente não tinha. alcança o entendimento. Não, porque uma mãe que até ontem levava o filho para a escola, brincar, passear, e hoje foi diagnosticada com câncer e começa um tratamento e tem a possibilidade grande, tenha ou não, de cura ou de luto, eu não posso dizer para ela que eu imagino que está passando, porque isso aí é tipo, eu tô só querendo ser simpática no momento que não tem essas necessidades. Às vezes até de gerar uma revolta, né? De gerar uma Não, volta. não, Então ela não pode entendo. responder: tu não pode imaginar, tu já teve filho com câncer? É. Tu só pode falar isso se tu já teve alguém. Porque, eu já tive um pai, eu tinha um sobrinho. Não. Nada se compara a esse Ao sentimento. Então, isso é uma frase que eu aprendi. Nunca, nunca na Casa Guido eu posso dizer: eu imagino que tu tá sentindo. Essa frase tem que ser esquecida. É. Meninas, então pra gente se encaminhar pro final, eu queria que vocês deixassem o caminho das pedras aí, para quem quer se oferecer enquanto voluntário, oferecer um serviço, né, se colocar à disposição. Como é que deve fazer? Então, primeiro tem que ter realmente esse sentimento do servir, do estar aberto para o que precisar e já ter organizado qual é a sua disponibilidade, né? Isso é o principal. Diante disso, é só entrar em contato, então, né? Pode entrar pelas redes sociais ou até mesmo pelo telefone da casa. E depois desse primeiro contato, então nós vamos fazer uma reunião, nós voluntárias, as que estiverem disponíveis, né? Para o dia, juntamente com a coordenadora da casa. E aí sim, aí a gente vai apresentar a casa para essa pessoa, né, para esse candidato a voluntário, e aí a gente então vai entender se realmente a pessoa está apta mesmo, né, e preparado para fazer parte do grupo de voluntários da Casa Guito.
E mesmo se a pessoa ela não tiver nenhum tipo de formação que se encaixe, né, com a casa, eu não sou psicólogo, não sou pedagogo, não tem problema nenhum. É como a Lu falou, a gente só precisa que a pessoa venha já com um calendário de disposição. Não tenho, eu tenho só uma vez por mês, não tem problema, mas tem que vir para a gente poder se organizar. Ah, mas eu não tenho coragem no hospital. Tu nunca irá no hospital sozinha. Sempre irá uma de nós. Ah, mas eu não Exatamente. consigo ficar com as crianças, não sei. Isso, tendo vontade e essa disposição de ajudar o próximo, a gente aprende a fazer qualquer coisa. Não tem, então, Exatamente. Pode não ter formação nenhuma. nenhuma. Não precisa ser Mas só as ligadas à casa, nenhuma, não precisa ter. e também não precisa ficar se preocupando, ai, o que que eu vou dizer quando eu ver uma criança? Não precisa dizer nada. Não tem. Eu, por natureza, sou muito curiosa. E no início, quando eu via as mães entrando, eu ficava muito com aquela ansiedade de perguntar, né? Ai, só que tu acaba aprendendo, tu aprende. Tu aprende a controlar a tua ansiedade, porque no final elas vêm e te contam tudo. Não tem? Então, não precisa ter essa grande formação, não precisa ter experiência com nada. Basta ter essa disponibilidade e a vontade de servir ao próximo, porque é isso que vai ser feito, servir ao próximo, só isso. É isso. E isso é como a gente costuma dizer, às vezes a gente dá o passo, Deus dá o chão, né? E aí, Exatamente. de pouquinho em pouquinho, de passo em Isso, passo, a gente vai formando esses elos, construindo essa trajetória e tornando tudo mais mais natural, né? natural. E depois, se a gente tem um número maior de voluntárias, a gente fica leve para todo mundo, né? É, Então, em vez de eu ficar, às vezes, ir 2 vezes de semana pro hospital, isso. uma vez no mês. Uhum. Talvez Então, a a gente cada vai se 2 encaixando. A meses. gente vai ter, então, hoje a gente está com um número bem pequeno de voluntários, Isso. justamente porque se esbarra naquele momento. Quando é que tu pode vir? Ai, não tenho tempo. Uhum. Então, se tu não tiver tempo, ajuda de outra forma. Com Pix, Isso, com doações de Pix, carnê alimentos, Claro. solidário, comprar um ingresso para os pro jantares, jantar. um presentinho para as crianças. Isso você pode fazer a qualquer hora, quando quiser. Porque campanhas tem o ano inteiro, então é só Exatamente. estar atento, E, né? e o paciente, a família, eles comem todos os dias, eles bebem leite todos os dias, eles usam fralda todos os dias. Então, eles precisam de tudo sempre. Agora, o voluntariado já, para ter contato, a gente precisa só de um pouquinho de organização e de tempo. O resto a gente dá um jeito. Com certeza, com certeza. E assim, e até como uma mensagem, né? A gente vai lá, a gente faz o voluntariado, a gente serve, só que o retorno realmente é em número, assim, é muito maior do que o que a gente realmente doa, né? Do que a gente se doa. Então, a maneira de pensar muda, a maneira de enxergar os pequenos De detalhes, reclamar. né? O reclamar, então, sem sombra de dúvida. A gente é natural, infelizmente, do humano reclamar, mas por muitas vezes a gente começa a se autoavaliar e a gente diz assim, ó, estou reclamando do quê? Por quê? Hoje, eu digo assim, foi uma grande evolução assim para mim, porque eu sempre fui muito de estar muito reclamando, né? Ah, porque tem problema disso, problema daquilo. E hoje eu digo assim, tanto eu quanto o Rogério, hoje a gente diz assim, ó, nós não temos mais problemas para resolver. Nós temos algumas situações apenas. Problema, realmente, são as dificuldades que a gente vê enfrentar uma doença, enfrentar um câncer. Isso sim é uma doença. É Um um... problema. É. Isso sim. Então, isso realmente é. Então, assim, o voluntariado nos faz crescer como pessoa, né? Além, digamos, de a gente também conhecer pessoas, de a gente criar amizades, criar elos, né? É algo que só vem realmente a agregar para todo mundo. Para todo mundo, Para né, todo meninas? mundo. Porque a Casa Guido é muito grata também por esse grupo de voluntários que é tão atuante hoje. Para quem não sabe, então, as meninas são responsáveis também por organizar os eventos, né? Como a gente falou ao longo aqui da conversa, organizar os eventos das datas efemérides
do ano, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, e esses eventos também são fundamentais para a energia da casa. Os pacientes esperam também chegar o dia da festinha, de encontrar os amigos, de receber um presentinho, de levar a família, e isso é precioso para eles, é precioso para o momento em que tu é tirado um pouquinho da sociedade, da convivência, né, com outras pessoas, isso é precioso. Então, além de todo esse trabalho que a gente detalhou um pouco mais, o momento dessas reuniões também é fundamental, e a Casa Guido tem essa tradição de receber bem, né, de conseguir entregar para eles um dia especial sempre nessas datas. Uhum. Então, agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom recebê-los, né? Que bom que deu certo a nossa agenda. A gente estava também ansiosa por poder contar um pouquinho desse lado da Casa Guido, que é tão importante, né? Que é um ponto de vista fundamental para que tudo aconteça, né? Dentro da instituição e possa entregar essa assistência, então, para as nossas famílias e para as nossas crianças. Que vocês sejam imensamente recompensadas por isso e honradas por esse tempo que vocês dedicam, né? Essa energia que vocês dedicam ao próximo, e isso é precioso, é de valor imensurável mesmo. A gente que agradece a oportunidade, já está marcado desde o ano passado, né? Nunca dava certo. Isso. A gente não tinha tanto tempo disponível, então a gente só gostaria que as pessoas que tivessem a possibilidade de ouvirem, de irem conhecer a Casa Guido, porque depois que eu sou voluntária, eu acabo dizendo que eu sou voluntária da Casa Guido, e muita gente que mora até no centro não conhece a Casa Guido, não tem? E então, quem tiver um tempinho, quem tiver a vontade de ajudar alguém, a Casa Guido é uma instituição muito séria, não tem? O tratamento do câncer ele é muito caro. Eu escuto às vezes, mas a Casa Guido, ela já recebe muita contribuição. Sim, recebe, né? Graças a Deus a gente tem, nunca falta comida, nunca falta as fraldas para crianças, só que assim, o tratamento é caro. E só nós estamos só em dezembro, nós estamos só em fevereiro, e já teve mais 5 ou 6 casos novos. Nossa. Já, só esses 2 meses. Então, os casos aumentam muito. E os nossos pacientes, eles necessitam cada vez mais, e é um tratamento muito longo. E precisam de profissionais, precisam de medicamento, precisam de todo o apoio necessário. E então, quem não conhece a Casa Guido, e mesmo não tiver tempo para ser voluntários como a gente fisicamente, mas que faça sua doação, que nos ajudem com essa causa tão linda que é o combate ao câncer infantil, né? Que eu acho que é uma doença que ela não deveria existir, mas já que ela existe, a gente tem que encará-la, né? E a gente vai vencer ela, se Deus quiser. Exatamente. E hoje a casa ela trabalha então em horário comercial, né? Mas se por um acaso tiver alguém que realmente esteja assistindo e gostaria de ir lá fazer uma visita, porém que não consiga ir em horário comercial, entre em contato com a casa, que nós voluntárias vamos agendar, exatamente, e vamos nos disponibilizar para estar lá em horário, fora o horário comercial, nem que seja sábado à tarde ou até mesmo num domingo, para recebê-los. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Tem mais esse papel, então. Exatamente. Tanto a coordenação quanto a diretoria, né, nos dão essa opção também, e a gente faz com muito amor e muito carinho, então fica o convite realmente para irem lá visitar a casa. É isso então, pessoal. A Casa Guido está de braços abertos, né, de portas abertas para receber todos vocês. Assim como aqui no nosso podcast, a Casa Guido aceita sugestões, aceita, né, esse contato de quem quer ajudar de alguma forma. A gente pode... as necessidades são inúmeras, né? Então, a gente pode encontrar a melhor maneira de cada um ajudar dentro daquilo que pode. Como as meninas comentaram também, nós temos campanhas ativas o tempo todo, seja no carnê solidário, nas doações por cartão de crédito, nos pedágios, nos eventos. Então, assim, formas de ajudar são variadas, são inúmeras, e tudo pode se encaixar de acordo com a sua possibilidade, seja de tempo, de condições, ou até de compartilhamento, né? De nos ajudar a levar essa mensagem adiante. É o que eu sempre digo para vocês aqui. Se vocês nos escutaram, gratidão por esse tempo investido escutando o que a gente tinha a dizer, e compartilhem, mandem para aquele vizinho, para aquele amigo, para aquele familiar que pode se interessar, que pode querer ouvir e contribuir de alguma forma a partir do que a gente conversou aqui. Isso é muito importante, assim como
curtir a nossa página, curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, deixar sugestões. Tudo isso faz com que a gente possa levar cada vez mais informações adiante e a gente sabe o quanto as informações nesse sentido são valiosas e preciosas. Mais uma vez, muito obrigada por nos escutarem até aqui e a gente espera vocês no próximo episódio do nosso GuidoCast.